ele não é capaz de reconhecer que o que ele está pensando é um momento de um processo histórico. Daí a ideia da ideologia como demiúrgica, como criadora do real. Eu penso e as minhas ideias movem a realidade. Neste sentido, a ideologia não é um erro e nem é intencional. O ideólogo não é um sujeito que está escrevendo para nos enganar. Ele está sendo vítima de um auto-engano. Mas esse quadro mudou depois de 1848. Depois de 1848, boa parte, não afirmarei todos, mas boa parte dos ideólogos não estão apenas produzindo uma falsa consciência. Eles estão contribuindo conscientemente em grandes processos de mistificação histórica. Estou olhando para a cara de vocês, não é porque vocês acho que vocês já estão cansados de mim. Está dando para entender o que eu estou dizendo, gente? Mas retomemos aqui. O que eu quero insistir aqui, em 1845, 46, Marx e Engels criam um conceito crítico negativo. Criam, porque a palavra existia, mas eles lhe atribuem um significado específico. Ideologia é toda formulação ideal acerca da sociedade que é incapaz de reconhecer os seus nexos causais com a história presente. É só isso que é ideologia. Nada mais do que isso. Constitui uma falsa consciência, um falso conhecimento, não um conhecimento errado. E nem é uma mentira. Vamos demarcar bem isso, porque hoje a gente sabe a quem serve Francis Fukuyama. Nós e ele. Aí essa ideologia mudou. Não é? O ideólogo que desconhece a base sócio-histórica sobre a qual opera. Por que Marx e Engels elaboram essa construção? É só para explicar a Alemanha? É só para enfrentar os seus adversários do momento? Não. Como tem que repensar a sua própria evolução, como tem que se indagar por que nós nos fascinamos em 41 com Feuerbach, por que nós nos afastamos do saudável leite hegeliano, para onde é que a gente está indo? Eles foram obrigados, pela lógica do seu próprio desenvolvimento intelectual, a sistematizar a confusão de ideias que estava na sua cabeça, nas suas cabeças. Insisto, não quiseram publicar a obra, porque antes de mais, era algo para o seu autoesclarecimento. O que eles formulam aí? Eles formulam uma teoria da dinâmica histórica. Eles querem saber o seguinte: como é que a história funciona? Já tem alguma rodagem em economia política? Dirão eles. A história não é uma história que passa por cima da vida dos homens. A história é constituída pela vida dos homens. Os homens fazem a história, mas não a fazem idealmente. Os homens fazem a história quando se levantam cedo, lavam a cara, vão para o trabalho, almoçam ou não almoçam. A história não é feita nos grandes eventos. A história não é uma história feita pelas grandes personagens. A história é feita pelo conjunto dos homens. E o primeiro passo para compreender isso é saber como os homens produzem a sua própria vida. O primeiro passo, dizem eles, lá na ideologia alemã,
é compreender a produção material da vida social. Gente, pelo amor de Deus, não é compreender a produção material. É compreender a produção material da vida social. A vida social demanda um suporte material necessário. Os homens têm que comer, os homens têm que se vestir, os homens têm que ter condições de se reproduzirem a si mesmos, permanecer vivo amanhã, mas se reproduzir no sentido de descendência, de prole. É claro que esse processo envolve muito mais do que materialidades. É muito mais do que materialidade. Entretanto, o ponto de partida para a compreensão desse processo é a compreensão da produção da base material a partir da qual, sobre a qual ou no interior da qual os homens se reproduzem. Dirão Marx e Engels, este é o dado primário, a partir do qual tudo tem que ser pensado. Como é que se dá esse jogo? Os homens precisam de bens, diríamos nós hoje, precisam de coisas. Para produzir essas coisas, nós já vimos o papel do trabalho, não é? Aquilo lá de 44 está consolidado, está aí na cabeça deles. Os homens precisam de colocar em funcionamento instrumentos. Do machado de pedra lascada à máquina de fiar a vapor, que já estava sendo usada. Os homens precisam de colocar em ação, com a sua força física e com a sua capacidade intelectual, eles têm que colocar em ação aquilo que permita transformar a natureza. Cortar o pelo do carneiro, a lã, fiar, tecer, etc. Marx e Engels dirão que tudo aquilo que concorre para essa produção são as forças produtivas. Essa categoria já comparece na ideologia alemã. E que essas forças produtivas, ao longo da história, estão pensando numa história de largo fôlego, ao longo da história se apresentam sempre em desenvolvimento. Elas se tornam mais complexas, mais mediatizadas, mais ricas e mais potentes. Mas os homens, ao implementar utensílios e ao se implementarem na relação com a natureza, trabalho é uma mediação entre a sociedade e a natureza, através da qual a sociedade, ou se vocês quiserem, a humanidade, transforma a natureza para atender às suas demandas de produção e reprodução. Mas para fazer isso, os homens não apenas implementam as suas forças físicas e mentais e instrumentos. Isto se dá no marco de relações entre os homens. Relações que passam pela posse, pela propriedade desses instrumentos. Que passam por hierarquias sociais. E passam, sobretudo, por uma questão central, que é saber quem é que fica com aquilo que é produzido além da necessidade imediata. Vou dar uma paradinha aqui, porque acho que essa é uma das grandes sacadas de Marx e de Engels. A grande sacada de Marx e de Engels, eles foram os primeiros a fazê-lo com esse rigor, é que a característica do trabalho, e não preciso falar de trabalho humano, né? Trabalho é trabalho humano. É que a característica do trabalho
é que o resultado dele transcende sempre aquilo que é gasto para que ele se execute. É próprio do trabalho humano gerar um excedente, um plus, um mais, além daquilo que é utilizado na sua realização. O problema de toda a sociedade, é claro, atenção, né? Não preciso entrar nisso, porque suponho, confio na cabecinha de vocês. É evidente que a constituição desse excedente é muito distinta na história. Quanto mais você recua na história, porque menor é o desenvolvimento das forças produtivas, menor é esse excedente. Os primeiros grupos humanos praticamente não produziam excedente. Está claro isso, né? Não preciso de me perder nisso. O grande problema da história é saber quem é que fica com excedente. Quando a gente pensa em força produtiva, nós estamos pensando no produtor direto. Aquele que implementa ferramentas, utensílios, máquinas, etc., e usa a sua capacidade física e intelectual de movê-los. Esse é o produtor direto. Muito bem. Quem é que fica com excedente aí obtido? Toda a questão na história é a luta pela apropriação e pela destinação do excedente. Marx e Engels responderão. Tudo isso se dá e se resolve no marco de certas relações sociais, cuja âncora, cujo pilar é a relação de propriedade. São as relações de propriedade que determinam quem deterá o excedente. Dirão Marx e Engels. Que as relações de propriedade determinarão as relações de produção próprias de uma determinada sociedade. Isto significa, notem, que pensar a história, ou seja, pensá-la a partir da única forma que permite integralizá-la mentalmente, reconstruí-la. Olha lá a noção de teoria lá de trás. Eu tenho que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida para Marx e Engels é a produção material da vida social. Essa produção se dá com a relação entre os meios e modos de produzir e a configuração social onde esses meios e modos são empregados, são instrumentalizados. Marx e Engels dirão que o que importa não é o que os homens produzem. O que distingue substantivamente momentos do processo histórico não é aquilo que os homens produzem, mas é a forma social na qual produzem. O que importa para pensar a história não é o resultado da ação das forças produtivas. Não é o produto delas. O que importa é saber como é que elas operam no marco de determinadas hierarquias sociais, no marco de determinada estrutura que distingue aqueles que possuem instrumentos que constituem também forças produtivas e aqueles que não os possuem. É essa relação social que vai determinar a apropriação do excedente. Se isto é verdade, dirão Marx e Engels, dilucidar esta relação aqui é dilucidar a história, é compreender a dinâmica histórica. E por quê? Dirão eles, o desenvolvimento das forças produtivas
é um desenvolvimento cumulativo. E não é simétrico, e muito menos não é necessariamente compatível com as relações de propriedade onde esse desenvolvimento se dá. Dirão Marx e Engels, a dinâmica das forças produtivas não é a dinâmica das relações de produção. Vamos falar curto e grosso? Deem uma olhadazinha no estágio, no grau de desenvolvimento das forças produtivas em 1880. 122 anos atrás. A eletricidade já estava começando a ser usada, não é? Combustíveis fósseis estavam sendo abandonados, embora o petróleo logo ia aparecer. O aço já era um insumo fundamental, já tinha o cimento Portland e por aí afora. Não estamos indo lá na história lá atrás, não, hein? Estamos trabalhando há 122 anos atrás. Vamos dar uma olhada nas forças produtivas hoje? Novos materiais, as infovias, todo um sistema de transporte que não tem nada que ver com o de 1880, a energia nuclear. Mudou radicalmente isso, não mudou? Como é que era a apropriação do excedente em 1880? É igualzinha ela é hoje. Igualzinha. O excedente é apropriado de maneira privada. Isso privado não quer dizer individual, não, hein? Atenção. Pode ser individual ou coletiva. Mais se socializa a produção, mais se conserva entre nós a apropriação privada do seu excedente. Dirão Marx e Engels, foi sempre assim? Não. Se eu dou uma olhadinha lá para trás, vamos recuar 100 anos, 1780. O marco da apropriação privada, dessas relações de propriedade que vigem até hoje, favorecia, estimulava o desenvolvimento das forças produtivas. Favorecia, estimulava. Hoje, é muito claro que impede, não é? É óbvio que impede. Ah, aqui, notem. É óbvio que impede ou não é óbvio que impede? Vamos dar alguns exemplos, porque esse óbvio de vocês aí ficou só no princípio. Vocês sabem que desde 1950, a General Motors, a GM, comprou a patente para não produzir um motor a explosão circular. Já tem 52 anos. Os caras compraram para não produzir. Sabe por quê? Porque as taxas de lucro com que eles operam não justificam esse tipo de investimento. Outro exemplo, em 1954, esses são exemplos factuais, hein, por favor. Em 1954, a General Electric, a GE, colocou para o seu departamento de pesquisa um problema. As pilhas, preste atenção, nós estamos começando a fazer a transição para o transistor. 54. Pilha, essas pilhas de lanterna, caramba. As pilhas tinham uma vida útil, uma duração de 20 horas. Tem que modificar isso. Gastaram-se, não sei se bilhões, mas à época, milhões de dólares. E os seus pesquisadores desenvolveram uma pilha que saiu do protótipo, chegou a ser produzida, com uma vida útil 3 vezes maior. A gerência financeira disse, é uma gracinha, é muito útil, mas bota isso na gaveta que não nos interessa produzir isso agora. O que Marx e Engels estão sinalizando, e eu puxei com esses exemplos, é que há uma relação entre esses dois níveis constitutivos da produção material da vida social, uma relação
mutável e cambiante. Numa forma societal, há momentos em que as relações de produção favorecem o desenvolvimento das forças produtivas. Ao cabo de certo grau de desenvolvimento dessas forças produtivas, essas relações de produção, que são relações jurídicas de propriedade, começam a travar esse desenvolvimento. Quando essa travagem começa a se verificar, há aqui uma contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a estrutura das relações de produção. Dizem Marx e Engels, a tendência é a implosão dessas relações de produção. Compreender a dinâmica histórica é compreender essa relação. Está aqui uma teoria da história. Mas não é uma teoria da história sem sujeito. As forças produtivas, um belo dia, se levantam, se organizam, máquinas, ferramentas. A principal força produtiva é o trabalho. Essa é a principal força produtiva. O trabalho é trabalho humano, é realizado por sujeitos. Essa contradição só é pertinente na dinâmica histórica quando ela resulta em projetos de reorganização dessas relações aqui. Mas para Marx e Engels, atenção, isso aí é só a produção material, mas se trata da produção material da vida social. E nesse embate aqui, os homens não só comem, se vestem e habitam. Os homens pensam. Os homens ficcionam, fantasiam. Os homens constroem sistemas ideais. Estes sistemas só são compreensíveis a partir do conhecimento disso aqui. Mas atenção, eles não são redutíveis a este conhecimento. Olha, meus amigos, se isso aqui fica clarinho, eu sei que vocês todos já sabem isso, mas se isso ficar clarinho na cabeça de vocês, eu acho que valeu a pena vocês terem viajado, alguns estarem aqui ralando o bumbum nessas cadeiras. O dado primário é a produção material. Mas dado primário não significa nem único e muito menos exclusivo. Eu dizia dado primário. Vocês têm aí toda uma discussão, eu sei que isso rebate forte aqui no Recife, e o que me deixa muito satisfeito, porque é o meu pedaço. Vocês têm toda uma discussão sobre ontologia. Isso aqui, é que é ontologia. Marx diz, olha, o dado primário, aquilo que efetivamente existe, o que é, ontologicamente, precede o pensar, o produzir e reproduzir-se. Mas é só ontologicamente, isso não significa que haja aqui qualquer determinismo. O que há aí é um sistema de determinações. Não confundir uma coisa com a outra. A produção material da vida social põe determinações que ontologicamente precedem tudo. E elas têm que ser investigadas. Esse é o ponto de ataque. É o ponto de entrada para a compreensão da dinâmica histórica. Mas atenção, o fato dos homens pensarem, articularem, imaginarem, fantasiarem, fazer uso da sua consciência, disso que nós chamamos de consciência, se é ontologicamente secundário, não é menos importante, não é menos ponderável. Ninguém aqui nesta sala e nesse mundo
A hora que acordou hoje, tomou o ônibus, pegou o carro, veio a pé para cá, estava atendendo a determinações puramente materiais da reprodução da sua vida. Vocês estão aqui porque vocês valorizam, espero que sim, não é? Valorizam o crescimento intelectual, o conhecimento, a aquisição de instrumentais novos, a consolidação do que já tem, uma revisão do que estão pensando. Isso aí é a nossa consciência, caramba. O dado ontologicamente primário, ou seja, a produção material da vida, é absolutamente indispensável. A sua compreensão é absolutamente indispensável para compreender a história, a sociedade. Mas atenção, esse é o ponto de entrada, é o ponto de partida. Eu comecei dizendo aqui no primeiro dia que nós estivemos juntos que Marx não é um fatorialista, não tem uma teoria fatorialista da história. Nada falsifica mais o pensamento de Marx do que dizer: se eu compreendo a produção material da vida social, eu compreendo a vida social. Não é verdade, a vida social não é a derivação disso. Compreender a produção material é indispensável para compreender a vida social. Mas é apenas o primeiro passo. Coisa complicada, não é complexa, é isso mesmo. Não é por acaso que Lukács, quando tratava de pensar a realidade, e não só a realidade histórica, ele dizia que a realidade é um complexo de complexos. É um complexo constituído de complexos. Não há nenhum elemento simples e redutível na vida social. Isso está lá no Marx. Lukács desenvolve isso. E eu estou andando pelos corredores de certas universidades e descubro que a última palavra, a última moda, é o pensamento complexo. Como diriam os antigos, sancta simplicitas. Santa ignorância. O que a gente vai fazer? Nós somos impotentes com isso, né? Volto. Aqui, ó, ontologicamente, o dado primário é a produção material. Mas é a produção material da vida social. Trabalho está aí, ó, é o caroço, é o nervo. E trabalho não é uso de mão. Trabalho é uso de mão, é uso de cabeça. É modelo das objetivações humanas. É a base delas. Aqui, ó, eu tenho o suporte material. É que os homens, por viverem, não conhecem necessariamente a sua